Olá, bem-vindos! Estamos chegando com o nosso Entre Linhas, o programa que traz as notícias principais para a região de Presidente Prudente, notícias brasileiras ou internacionais, que têm impactos direto aqui para a nossa região, a região de Presidente Prudente. Muito obrigado a você que nos acompanha todos os dias aqui no Entre Linhas. Comigo, comentando os assuntos, Adolfo Padilha e também Divaldo Cerezini. A apresentação é minha, Eudes Figueiredo, a direção geral de Bruno Maluli. Bom, vamos lá para a primeira informação. São Paulo zera imposto do leite e reduz ICMS da carne e prorroga a suspensão de corte de gás e água. O pacote econômico foi divulgado pelo governo de São Paulo ontem, quarta-feira. Mais cedo, o governador João Dória chegou a dizer que anunciaria novas restrições após recordes de mortes, mas nenhuma mudança foi determinada na fase emergencial. O Dória anunciar agora apoio financeiro para as empresas, o Dória anunciar agora zerar o imposto, ICMS sobre leite, carne e suspender o corte de gás e água, chega a realmente todos nós paulistas colocar um narizinho de palhaço no nariz e sair na rua. É um absurdo. O que vocês precisam saber, que estão nos ouvindo aqui na Prudente AM, que o Estado de São Paulo fechou o ano com um superávit de 7 bilhões de reais. Vou repetir, um superávit de 7 bilhões de reais. Só por isso, o Dória já tinha que ser condenado e preso. Porque quando ele fechou o dezembro com esse superávit, quantas empresas já não haviam fechado? Quantas pessoas não morreram por falta de hospital de campanha? Quantas? Fala isso para a família que perdeu. Vamos para esse lado. Ele queria o que agora? Que todo mundo batesse palma para ele? Daqui a pouco veio o deputado da região anunciar. O governador zera imposto. Não, o governador não tinha que ter cobrado, já tinha que ter feito essas ações 90 dias, 60 dias pós início de pandemia. Fecha um caixa de 7 bi, caixa esse reforçado com o dinheiro, com a fortuna que recebeu do governo federal. O Dória é típico daquele cara que chega numa festa com panca dizendo que a festa é dele. E na verdade quem bancou, fez e contratou a festa foi o outro. É assim que ele faz agora com o governo e o orçamento paulista, que está com o caixa estourando de dinheiro, mas é por causa do dinheiro federal, aquele que eu e você pagamos impostos e que retorna para o Estado de São Paulo. Fora a ajuda do Covid, que chegou a quase 20 bilhões de reais, que ele fez e desfez o hospital de campanha sem usar. Não deu benefício fiscal até agora para ninguém, vai dar agora, depois de não sei quantas pessoas que fecharam suas empresas e perderam seus empregos. Já passou da hora do povo mandar um recado mais direto e reto para o João Dória. Olha, essa notícia do anúncio do governador João Dória a respeito da redução dos impostos de alimentos, né? Ela é evidente que é sempre muito bem-vinda, mas a gente não pode se esquecer que ele não está fazendo nada mais do que simplesmente retirar o aumento de impostos que ele fez recentemente. Então isso daí me parece muito mais um factoide do que medida efetiva. Ele aumentou diversos impostos de diversos setores, inclusive sobre esses produtos, e agora ele retira especificamente desses produtos o aumento de imposto que ele fez. Então é um factoide político e nada além disso. Eu quero é ver ele anunciar corte de gastos no governo do estado para que isso viabilize a verdadeira redução dos impostos que a gente paga. E olha só, ontem aconteceu uma manifestação nacional de motoristas de APPs. E na região de Presidente Prudente, motoristas dos APPs da região aderiram a essa mobilização nacional. A categoria alega que não irá mais prestar serviço para a Uber e também a 99, caso um reajuste tarifário não seja feito. O protesto contou com o apoio de 600 motoristas, segundo a associação. A tecnologia traz muito benefício, mas a tecnologia também traz uma nova forma de relacionamento de trabalho entre as partes, né? Essa é uma discussão muito atenuada aqui no Brasil, está pegando fogo, sobre garantias, seguranças. E no mundo afora aí também é um pouco menos, em países um pouquinho mais desenvolvidos, no sentido de que entende
porque as obrigações ela tem um limite. Mas eu acho e concordo muito aqui com os motoristas de aplicativo que tem que ser revisto, né? Principalmente a taxa tarifária, com os aumentos que teve, com tudo que teve. As pessoas evitando de pegar ônibus, creio eu, não tenho esse número, mas muitas pessoas que deixaram, que normalmente usavam ônibus, não aqueles que têm a necessidade de só ter o ônibus, mas deve ter aumentado o volume de uso do aplicativo em algumas ocasiões, devido à pandemia, em outras ocasiões, como agora que nós vivemos tudo fechado, deve ter diminuído. Então é uma justificativa, eles têm uma boa justificativa para fazer esse pedido, eles têm uma boa justificativa para se mobilizar e eles devem fazer isso sempre juntos. Mas eu acho que dificilmente, tirando aí o 99, que é uma empresa mais concentrada no Brasil, o Uber vocês viram que nem responde, né? O Uber, aliás, não responde a ninguém. Então o 99, inclusive tem uma sede maravilhosa lá em São Paulo, que eu conheço, mas o pedido e a solicitação dos motoristas é muito justa. A atividade de motoristas por aplicativo, né, sejam eles de entrega ou de transporte de passageiros, acabou se tornando muito popular por conta principalmente da crise econômica que nós vivemos. As pessoas acabavam perdendo seus empregos e partindo para fazer esses freelances, né, como motoristas de aplicativo. Infelizmente a situação não tem melhorado, né, e cada vez mais pessoas têm aderido a esse tipo de atividade, o que acaba tornando a quantidade de pessoas muito grande em relação àqueles que procuram utilizar o serviço. E com isso realmente a questão da tarifa ela fica prejudicada, né? E paralelo a isso nós temos um cenário muito complicado de aumento de gastos, principalmente de combustíveis, em razão do aumento do dólar. Então é necessário sim que a gente faça as cobranças a quem deve ser feito, né? Na parte dos aplicativos em relação ao aumento da segurança, que é fundamental. Nós sempre temos que primar pela segurança das pessoas, tanto dos passageiros quanto também dos motoristas. Então temos sim que exigir isso dos aplicativos, assim como temos que também cobrar que os aplicativos tenham um auxílio àqueles que sofrerem algum tipo de violência, de qualquer tipo, né? Inclusive principalmente a violência racial, que nós vimos aí alguns casos recentemente sendo divulgados pela mídia. Por outro lado, nós também não adianta nós cobrarmos dos aplicativos uma questão de aumento de tarifas, porque a tarifa ela é regulada pela oferta e demanda. Então nós temos hoje mais gente dirigindo os veículos e menos gente utilizando o serviço, principalmente por conta da pandemia, né? A locomoção das pessoas foi reduzida nesse período. Então eu acho muito difícil conseguir equalizar essa questão do valor da tarifa, tá? Em relação ao preço dos combustíveis, nós precisamos melhorar a nossa política econômica, melhorar a segurança e principalmente vacinarmos a população, porque aí nós conseguiremos voltar com a atividade econômica e gerar mais demanda, o que tende a contribuir também para o aumento da tarifa. Muito bem, rápido intervalo, nós voltamos já já com mais informações aqui no Entre Linhas. Vamos falar de dois assuntos muito importantes. Os mercados devem voltar a funcionar no domingo e também vamos falar de uma declaração do líder do governo na Câmara, que está causando polêmica. Voltamos já. Ok, já estamos de volta. Esse é o Entre Linhas, os bastidores da notícia, a notícia analisada nos detalhes com Eudes Figueiredo, que sou eu, a apresentação do programa, também junto com a gente, Adolfo Padilha e Divaldo Cerezini nos comentários. A direção geral é de Bruno Maluli. Bom, a partir do próximo domingo, supermercados, atacadões, padarias e conveniências vão poder retomar as atividades aos domingos aqui em Presidente Prudente. A Prefeitura decidiu seguir apenas o decreto estadual, que não veta o funcionamento de estabelecimentos considerados essenciais. O horário de fechamento segue sem restrição. A restrição teve início no dia 7 deste mês, quando o prefeito Ed Thomas assinou um decreto limitando o funcionamento desses estabelecimentos, além de suspender a realização de feiras livres aos domingos. Contudo, após o governo estadual não sinalizar medidas mais rígidas nesta semana, a decisão foi de manter apenas as regras atuais impostas
a todos os municípios. Pelo vírus existir, pelo vírus ser perigoso, né, Edivaldo? Mercados e padarias e outros lugares não deveriam ter fechado nunca. Vamos fazer o lockdown reverso. Sabe o que é o lockdown reverso? É aquele que amplia o horário de funcionamento. Eu disse aqui, algumas pessoas mandaram no WhatsApp que acharam interessante, que se você for hoje no consultório médico, tem mais pessoas concentradas num pequeno metro de espaço quadrado do que se fosse numa academia em dias normais, sem pandemia. Sabia disso? Vou repetir. Se hoje na pandemia você for num consultório médico, você vai ver mais pessoas concentradas do que em uma academia pelo percentual do espaço, quantidade de pessoas, num dia normal, sem a pandemia. É isso mesmo. Volto a dizer aquilo. Mercados, padarias e feiras não deveriam ser fechadas. Deveriam ser ampliadas o funcionamento. Diminui o volume de pessoas num só horário, aumenta a capacidade de atendimento, estende-se esse volume, dilui o número de pessoas e está parcialmente resolvido um problema que só está fazendo pessoas perderem o emprego, ficarem desesperados, ficarem doentes dentro de casa, não poderem ir a lugar nenhum. Clubes, não deveria ser fechada, a prática esportiva é essencial. Você vai pegar Covid dentro de uma piscina onde você não tem nem contato com as pessoas? Se são 8 raias, uma pessoa por raia, 4 pessoas nas 8 raias por hora, tão fácil resolver, é uma questão de boa vontade, que sem política, sem maldade e de bom senso. Seria fácil resolver isso. Olha, finalmente essa medida absurda foi revogada. Não é possível que os nossos governantes ainda não tenham entendido que quanto menor o tempo de funcionamento a empresa tiver, mais gente vai ter lá. Ninguém vai deixar de comer, gente, se tiver, é claro, condições de comprar o seu alimento. E a pessoa vai ir ao mercado. O que estava acontecendo é que a pessoa que ia ao mercado aos domingos não podia mais ir aos domingos porque o mercado estava fechado. Então o que ela fazia? Ela ia no mercado no sábado. Só que no sábado já tinha um grande número de pessoas que também iam ao mercado. O que acontecia? Dobrava o movimento. E aí gerava mais aglomeração. O que nós precisamos, tenho defendido isso desde sempre, é a ampliação do horário de funcionamento. Deixa funcionar 24 horas conforme o dono do mercado quiser. Quanto mais tempo o estabelecimento estiver aberto, menos pessoas ao mesmo tempo haverá lá. E é claro que também deve haver um incentivo para as compras por meio de aplicativos, por meio de telefone, e que depois aconteça o delivery disso daí. Parabenizo aqueles que tomaram essa decisão, que corrige um ato muito equivocado tido no passado. E olha só essa informação aqui, ó. O deputado federal Ricardo Barros, do PP do Paraná, líder do governo na Câmara, afirmou ontem, quarta-feira, dia 17, em entrevista à emissora Globo News, que o Brasil vive uma situação até confortável na pandemia, se comparada a outros países. A afirmação se deu um dia após o Brasil bater recorde de mortes por Covid-19, com 2.842 pessoas que faleceram. No total, o Brasil tem 282.128 óbitos que foram registrados desde a chegada do novo coronavírus ao país. Olha, esse deputado Ricardo Barros é só mais um dos péssimos exemplos que nós temos dos nossos políticos, né? Ele, para quem não sabe, esteve enrolado até o pescoço no Petrolão até pouco tempo atrás, quando o STF aliviou a barra do pessoal do PP. Arthur Lira, o Ricardo Barros, o Ciro Nogueira, essa turma toda aí. O PP, aliás, é o partido que deu início, né, ao Petrolão, lá com a delação premiada do Paulo Roberto Costa, o diretor da Petrobras. Ele também já foi ministro da Saúde, andou fazendo umas besteiras, mas principalmente no cargo de líder do governo ele tem falado muita besteira. Recentemente, a besteira que ele disse é que a lei do nepotismo ela não deve valer não, porque se o parente é qualificado ele tem que ocupar o cargo no governo sim, né? O Brasil vive hoje um dos piores momentos da sua história. Ele vive seguramente o pior momento da pandemia. Nós, quando comparamos os dados da pandemia inteira, temos no Brasil a 24ª posição em nível de mortes. Mas comparando só os dados deste ano, nós estamos na 8ª posição.
Então a pandemia está se agravando, sim, a situação não é confortável, está muito longe disso. Independente de estar morrendo uma ou estar morrendo um monte de pessoas, esse problema tem que ser atacado de maneira séria e não ficar relativizando. Se nós não agirmos, não reconhecermos o problema e não agirmos sobre ele, nós não encontraremos solução não. Porque quando a gente nega a existência do problema, não existe a busca pela solução. Então, meu caro deputado, o senhor precisa agir em vez de ficar negando a existência e principalmente a gravidade dessa pandemia. Aqui o líder do governo, não é que o líder do governo disse que o Brasil está numa situação razoável. Essa é a manchete para chamar atenção, como é a manchete de várias matérias que querem tirar o texto do contexto, né? Então, mas o Brasil está assim. Se você for tirar a emoção e procurar boas fontes, alô Divaldo, meu amigo, ouve aí que eu vou falar que isso é para você. Procure boas fontes que você vai ver que o Brasil está bem, se comparado a outros países, se comparado à Alemanha, se comparado à Itália, se comparado à França, né? Se comparado a tantos outros países aí que muitos lacradores gostam de dizer que são exemplos de atuação à frente do Covid. O Brasil já salvou, gente, só para vocês terem uma ideia, o índice de salvar doentes de Covid no Brasil passa de 97%. Só que isso você não vai ver na Globo, isso você não vai ver em outros lugares. É uma ação só do governo federal? Não. De prefeitos, governadores que resistem a adotar o que aqueles governadores estão mandando fazer a qualquer preço, né? É principalmente dos médicos, desse pessoal que está na frente, entendendo que a medicina ela é estudo, ela é conhecimento. Porque se for esperar a base científica, vai morrer metade do planeta. O médico sabe do que eu estou falando. O médico entende o que eu estou falando. O médico raiz, ele sabe o que é isso. A medicina é conhecimento, é histórico. Vem a ciência para complementar aquilo tudo que ele teve conhecimento, histórico de atendimento. Então, o tratamento precoce salva. E eu vou defender essa bandeira. Muitos médicos já estão tomando a coragem de falar isso. Um cara não pode chegar com um sintoma e o médico mandar o cara para casa para tomar tipirona. O que é isso? A troco do quê? Tem que ter a coragem. Tratamento precoce funciona. Tenha a coragem de receitar ele. Você foi formado para salvar vidas. Esse recado vale para aqueles que com medo estão receitando ainda dipirona. É um absurdo, né? É acabar com a vida de muita gente. Muito bem, pessoal. Estamos encerrando o Entre Linhas de hoje, dessa quinta-feira, dia 18 de março de 2021. Obrigado a Adolfo Padilha, também Divaldo Cerezini, pelos seus comentários. E olha, Prudente News apresenta o Entre Linhas todos os dias de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã e às 3 horas da tarde. Também tem a edição que vai para a rede social, tem muita gente que acompanha. Então, muito obrigado pela sua audiência e continue conosco. Amanhã nós temos mais um super programa. Grande abraço para todo mundo, até o nosso próximo encontro.